Depressão é uma doença complexa que pode atingir qualquer pessoa em qualquer idade, inclusive na infância e adolescência. Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e palestrante em São Paulo. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma breve palestra proferida no encontro educacional da ABRATA, Associação Brasileira de Portadores, Parentes e Amigos de Portadores de Transtornos Afetivos. Nessa palestra eu discuto as nuances e as particularidades da depressão na infância e na adolescência. Antes de tudo, se você gosta dos assuntos aqui do canal, deixa o seu like pra gente, isso é muito importante na divulgação. Não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Curta a página no Facebook, Psiquiatra Fernando Fernandes, e siga no Instagram, @Psiquiatra Fernando Fernandes. Muito obrigado e uma boa palestra para você. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo convite da ABRATA para eu falar sobre esse tema, que é um tema que tem ganhado relevância nos últimos tempos, não é à toa, inclusive é por razões epidemiológicas, né? Ele tem tido relevância, né? Que é depressão na infância e adolescência. Eu acho que a gente tem que começar lembrando que depressão é uma doença que tem muitas faces. Aliás, depressão e transtorno bipolar, o que eu vou falar aqui vale para as duas, né? São doenças extremamente heterogêneas. Então, não é exagero dizer que depressão e transtorno bipolar não são doenças. Na verdade, depressão e transtorno bipolar são um conjunto de doenças. A depressão, por exemplo, ela pode começar em qualquer idade, desde a infância até a terceira idade. Eu vou falar de infância e adolescência, em seguida haverá palestra sobre depressão na terceira idade. Ela pode começar em qualquer idade. Ela pode ter muitas gravidades, desde uma depressão leve, que a pessoa consegue ir tocando a vida com algum sofrimento e prejuízo, mas vai tocando a vida, até uma depressão moderada, na qual os prejuízos já são evidentes. Ou uma depressão grave, que é incapacitante, podendo até ter sintomas psicóticos. Há pacientes mais graves, por exemplo, que ouvem vozes quando estão gravemente deprimidos. Então ela pode diferir quanto à idade de início, pode diferir quanto à gravidade. A depressão pode diferir quanto ao quadro clínico, por exemplo. Depressão ansiosa, depressão melancólica, depressão atípica. Depressão pós-parto também, ou que como hoje em dia é chamada depressão periparto, que pega o período ali próximo ao parto, com o início, né, no período próximo ao parto. Então, depressão é uma doença muito heterogênea. Quanto ao curso ao longo da vida, por exemplo, metade dos pacientes tem um episódio ao longo da vida. E mais muitos terão episódios repetidos ao longo da vida. Então, aí a gente está diante de uma depressão recorrente, se forem 3 ou mais episódios. Quanto à resposta ao tratamento, nossa, pode ter uma diferença de resposta ao tratamento enorme de paciente para paciente, ou até em um mesmo paciente ao longo da vida. Falando da depressão, né? Só que você imagina o seguinte, toda essa heterogeneidade que a gente tem na depressão, a gente tem mais ainda no transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar, além dos episódios depressivos, tem os episódios maníacos. Os episódios maníacos podem ter também intensidades diferentes, né? Podem ser hipomaníacos, aqueles episódios com uma sintomatologia mais leve e que não causa prejuízo. Ou a mania, que em geral são tem uma duração maior de dias, sintomas mais intensos e que causam prejuízo. E quanto à oscilação entre episódios depressivos e episódios maníacos? Há pacientes que fazem depressão, depois entram em mania. Classicamente, os pacientes fazem mania, depois entram em depressão. Há pacientes que têm muitos episódios ao longo de um ano, por exemplo, são cicladores rápidos. Há pacientes até que misturam os episódios ou sintomas de polos diferentes num mesmo episódio, que fazem os quadros chamados mistos. Tudo isso para dizer o quanto que depressão e transtorno bipolar são doenças heterogêneas. Olha só, isso eu estou falando em adulto.
quanto não seria diferente, então, entre uma criança e um adulto, ou entre um adolescente e um adulto? Porque tudo que a gente estuda, ouve, grande parte do material que há disponível na internet e grande parte da pesquisa científica, a maior parte, é em adultos. Mas será que a expressão da doença é a mesma no adulto e na criança? Claro que não, senão essa palestra aqui nem se justificaria, né? Para que nós teríamos, então, uma palestra sobre depressão e transtorno bipolar na infância e adolescência, se fosse o mesmo quadro clínico? Então, primeiro conceito que dá para a gente marcar dessa palestra: depressão e transtorno bipolar são doenças muito heterogêneas. Sabe, quando meus pacientes falam assim, doutor, eu sei que vocês não gostam que a gente olha na internet, mas eu olhei na internet, peguei tal e tal informação. Eu falei, olha, não tem problema nenhum você pegar na internet a informação. Só que, em geral, na internet, a gente encontra aquela informação padrão, que é do quadro prototípico, que é aquele quadro clássico da doença. Só que é uma doença tão heterogênea que eu arrisco dizer que não existe um paciente com uma sintomatologia semelhante à do outro. Ainda mais porque em cima da doença ou antes da doença existem o que? As características de personalidade, a formação de cada um, as crenças de cada um, sobre as quais a doença vai agir. Então, existe o sintoma, existe a personalidade, a formação da pessoa e existe a resultante comportamental que tudo isso gera. E não há um paciente igual ao outro. Por isso que eu digo que aquela informação básica da internet, ela não está necessariamente errada. Aliás, muitas vezes há informação muito boa na internet, inclusive. Mas dificilmente você vai aplicar assim, literalmente ao seu quadro. Por quê? Por causa das particularidades de cada quadro. Dito isso, então nós vamos ver o quê? A particularidade da apresentação na infância. E essa foto está aqui para mostrar uma coisa para vocês. A depressão e o transtorno bipolar na criança não é uma depressãozinha ou um transtorno bipolarzinho, igual ao do adulto em miniatura, né? Houve época que tratava-se, vestiam-se as crianças como adultos em miniatura, né? No caso dos transtornos de humor não é assim. A doença na criança não é uma miniatura da doença do adulto. São as mesmas doenças, mas terão formas de apresentação diferentes, por uma série de motivos. Não dá para acreditar que uma resultante comportamental de um sintoma seja a mesma no adulto e na criança. É isso que a gente vai comentar a partir de agora. Muito bem, quanto à incidência das doenças, né? Transtorno bipolar, ele tem uma incidência muito grande no início da vida adulta. 2/3 dos pacientes até o início da vida adulta já tem a doença manifesta. 1/3 vai manifestar ao longo da vida. E há até uma pequena porcentagem que vai ser na terceira idade que vai começar com a doença bipolar. Mas a grande maioria, 2/3 dos pacientes no início da vida adulta, já tem manifesto o transtorno bipolar. E a depressão, onde que é o pico de incidência? É um pouco mais tarde, né? Se no transtorno bipolar é nos 20 e poucos anos, já na depressão é perto dos 30 anos que a doença aparece. Mas eu repito, ela pode aparecer em qualquer momento. Aliás, a gente está falando aqui de depressão na infância. Qual a porcentagem dos que aparecem na infância? Está aí, em pré-escolares até quase 1%. Na idade escolar, 2%. Em adolescente, 5%. E os demais vão aparecer ao longo da vida adulta. Vocês têm ideia de porcentagem da população que tem episódios depressivos ao longo da vida? 18%. Desses 18%, uma porcentagem não desprezível tem até a adolescência. E esses quadros passam muito despercebidos. A gente precisa tomar mais atenção a isso. Ou seja, das pessoas que acabam diagnosticando a doença na vida adulta, uma grande parte poderia ter sido diagnosticado, pelo menos na adolescência. Olha, 5% das pessoas podem apresentar transtorno de humor até a adolescência. Esse número se torna mais relevante em crianças e adolescentes hospitalizados. Entre hospitalizados, olha, 20% das crianças podem apresentar depressão e entre adolescentes, 40% dos adolescentes podem apresentar depressão. Então, na minha opinião,
falta aí um olhar mais apurado, com menos preconceito e com mais atenção para essas faixas etárias, porque uma doença diagnosticada no início e tratada desde o início, obviamente vai trazer um prognóstico muito melhor para as nossas crianças e para os nossos adolescentes portadores de transtornos, né? Por que isso? Porque o transtorno que se inicia mais precocemente, guarde essa regra, em geral é mais grave. Em geral é mais grave. Quais consequências que a gente pode esperar de um transtorno que começa mais cedo? Em geral, em primeiro lugar, é mais grave em geral. Transtornos diagnosticados, identificados mais cedo, ou que acontecem, mas não são diagnosticados, enfim, transtornos que começam mais cedo, eles tendem a ser mais graves e trazerem maior incapacidade ao longo da vida. Esse é o primeiro passo, a primeira coisa. Segunda coisa, eles tendem a ser mais crônicos, por isso que merecem mais a nossa atenção. Então, muitas vezes a gente não diagnostica na infância e na adolescência, e essa criança, esse adolescente vai acumulando prejuízos. Prejuízos acadêmicos, prejuízos no desenvolvimento, prejuízos sociais. Muito bem, e ele também pode ser preditor de problemas mais sérios no futuro. Por exemplo, depressões que começam na infância e na adolescência estão muito mais relacionadas a uma conversão diagnóstica futura para transtorno bipolar. E aqui eu vou investir um minuto, porque é uma coisa que gera bastante confusão. Muitas vezes há o quê? Ansiedade na infância, depressão na adolescência e no início da vida adulta, a pessoa faz um episódio maníaco e aí é diagnosticado o transtorno bipolar. E aí o próprio adolescente, o jovem ou o pai fala assim, doutor, pera lá, mas na adolescência a gente foi no médico e o médico diagnosticou como depressão. Por que agora o senhor está falando que é transtorno bipolar? Porque muitas vezes a doença bipolar começa com episódios depressivos na adolescência. Aí se fala assim, tá, doutor, então aquele diagnóstico estava errado? Não é bem assim. É porque naquele momento, como uma pessoa não tinha manifesto os sintomas maníacos, não havia como diagnosticar um transtorno bipolar que na verdade já existia. E é complicado explicar isso. Quer dizer que o diagnóstico estava certo? Estava. Mas ele é bipolar? É. Mas falaram que era depressão? Sim. Complicado isso, não? É que a doença bipolar não estava manifesta. Ou, vou falar de uma outra forma, ela estava manifesta apenas na forma de depressão, então era impossível dela ser identificada. Ok, mas então, se, por exemplo, um adolescente começa a apresentar episódios depressivos, sobretudo episódios depressivos recorrentes, há alguns outros sinais que a gente pode atentar para que esse adolescente talvez tenha um risco maior de ser bipolar? Por exemplo, casos de transtorno bipolar na família, por exemplo, isso pode ser um indicativo e a gente vai tomar cuidado com esse adolescente no tratamento, vai seguir de perto, pesquisando sinais de mania, de hipomania, para a gente ver se ele não pode ser um bipolar. Então, o que acontece? Uma depressão que acontece na adolescência chama a nossa atenção para tomar cuidado e atenção de que essa pessoa pode ser, na verdade, um bipolar. Apesar da gente não conseguir fazer o diagnóstico apenas com o quadro depressivo. Então, olha só, gente, uma depressão na adolescência, ela traz bastante consequência e inspira bastante cuidado. Primeiro, porque é uma doença mais grave, porque começou mais cedo. Traz maiores consequências, tende a ser mais crônico e levanta o risco de o paciente ser bipolar. Poxa, tem bastante motivo então para a gente levar bastante a sério esse quadro, né? Muito bem. E como que esse quadro se apresenta? Eu falei para vocês que a apresentação não é a mesma do adulto, até pelo estágio de desenvolvimento que a criança tem. Por exemplo, criança não sabe discernir direito os sentimentos para relatar. Então, olha só, os sentimentos não são relatados como num adulto. Ela não vai saber diferenciar tristeza de angústia, talvez não saiba nem relatar tristeza, muito menos angústia. Até adultos, alguns não sabem relatar uma angústia, né? A ansiedade, ela vai saber relatar? Ela não vai. Então, nós temos que inferir os possíveis sentimentos da criança através do comportamento dela. Está mais agitada, está mais retraída, por exemplo, está mais irritada. Ela não vai relatar os sentimentos. E outra coisa que pode disfarçar muito bem.
as crianças em geral têm humor reativo, que pode acontecer em alguns adultos também. A pessoa está em depressão, mas se algo de bom acontece, ela esquece desses sentimentos por alguns momentos. Sorri, brinca, se diverte até por alguns momentos, depois volta a sentir a depressão, a sentir a tristeza. Isso acontece em adulto, em criança, isso acontece muito mais. E aí o que acontece? Dificulta a identificação. Fala, olha lá, só estava tristinho, olha lá. Não está deprimido, porque ele está alegre, está brincando agora. Mas depois ele volta a ter o comportamento depressivo de antes. Isso engana muita gente. Aliás, engana até adulto. E gera até comentários preconceituosos por vezes. Fala, olha lá, no churrasco ele está bem, para trabalhar não está, né? Sabe, a gente ouve muito por aí esse tipo de comentário. É humor reativo. Muitas vezes a pessoa consegue se alegrar, se é estimulada, depois volta a ficar depressivo. Na criança, gente, isso é muito potencializado. E isso acaba o quê? Retardando o diagnóstico. E muitas vezes a gente pensa, tá vendo, ó, ele está bem, é só distrair ele, é só fazer ele esquecer que ele fica bem, né? Muito bem. Queixas físicas, elas são bastante relevantes. Por exemplo, queixas gastrointestinais. Criança não é para sentir dor, gente, né? Criança não é criança que está sentindo muita dor, alguma coisa tá errada. Sintomas gastrointestinais, né? Queimação no estômago, dor de estômago, diarreia sem motivo, vai ver, não tem virose, não tem nada, meio inexplicado, né? Então, criança não é para apresentar. Criança apresentando cansaço, não. Cansaço a gente apresenta e facilmente, né? Criança não é uma coisa... Então, se a criança está apresentando sintomas físicos, você leva no pediatra, no pronto-socorro, não se identifica nenhum transtorno, né, orgânico, uma virose ou coisa parecida que justifique, isso está associado a alterações comportamentais, desconfie, né? Acordar, por exemplo, sentindo dor, indisposição, cansaço, com a idade é normal. Eu, depois dos 40 anos, parece que ligou um botão que eu sinto dor nas costas, a hora de levantar, você tem que esticar, aquecer um pouco, até passarem as dores musculares, né? Criança não é para ter. Então, criança com muito cansaço, sintomas gastrointestinais, dores, associado a alterações comportamentais, tome cuidado. Isso pode ser um transtorno do humor, ok? Em crianças pré-púberes, alterações do sono são menos importantes, mas alterações do apetite podem acontecer, inclusive com perda de peso. Perda de peso é mais raro, mas muitas vezes deixa de ganhar peso no que é esperado para a criança. Sabe aquela curva de crescimento que o pediatra acompanha com muito cuidado, com muito carinho? Muitas vezes a criança cai do percentil dela. Então a criança, por exemplo, está bem no percentil do meio, 50%, está crescendo com a média das crianças. De repente cai de percentil. Opa, alguma coisa está acontecendo. Né? Alguma coisa está acontecendo. Muitas vezes ela está inapetente pelo quadro depressivo, não está se alimentando direito. Alterações de sono, repito, são menos frequentes nas crianças, né? Mas alterações de apetite com perda de peso ou, o que é mais comum, né? Cai na curva de crescimento. Pode também ser um sintoma depressivo aí que está passando despercebido. Lembre-se, a criança não vai se queixar dos sentimentos. Nós temos que perceber pelos sintomas físicos e pelo comportamento dela se ela pode estar passando por um quadro depressivo ou não. Nos adultos, é mais comum a prostração e a inibição psicomotora na depressão. Nas crianças é mais comum a agitação, mas ambos podem acontecer em crianças e adultos. Então, o adulto, por exemplo, ele pode estar com lentificação e agitação psicomotora. A criança, idem, ela pode estar com lentificação e agitação. Já na criancinha menor, a agitação é mais comum do que a lentificação. E é outra coisa que às vezes engana. Fala, está tão ativo, como é que está depressivo? Está tão ativo aí? Aliás, ele é agitado. Ele não é depressivo, não. Não. A depressão na criança pode acontecer com a agitação. E olha, eu vou dar uma dica para vocês aqui que é fundamental. Desempenho acadêmico escolar. Isso aí é um forte indicativo de que a criança pode estar passando por um problema. Não necessariamente uma depressão. Gente, obviamente, muitos desses problemas desses sintomas que eu estou relatando para vocês podem estar associados a uma série de problemas. Problema de relacionamento, problema no lar, enfim, alguma crise no lar, um ambiente inadequado de crescimento, né? Um ambiente hostil, muita coisa. Isso pode estar associado a muita coisa.
e pode estar associada à depressão. Queda no rendimento escolar é um indicativo importante. Dificilmente uma criança em depressão continua com o mesmo rendimento escolar, então esse pode ser um indicativo importante para vocês. A queda no desempenho escolar não é só nota, é também sociabilidade. Então a professora, o diretor fala que ele está com problema de socialização, ou porque está causando problema mesmo de relacionamento, ou porque não está interagindo, não participa das atividades, não se anima em sala de aula, no pátio. Então muitas vezes informações do professor, da orientador acadêmico da escola, da diretora da escola podem ser úteis para a gente identificar essa dificuldade acadêmica. Então dificuldade acadêmica não é só nota, é sociabilidade também, tá bom? Muito bem, chegamos nos adolescentes. Como é que funciona com os adolescentes, gente? Aqui tem um complicador a mais, porque muitos dos sintomas da depressão se confundem com a adolescência normal. Por exemplo, faz parte da adolescência normal uma certa atitude desafiadora, uma certa atitude de oposição, que pode acontecer também devido à irritabilidade da depressão. Então eu diria que nos adolescentes o que mais se confunde com depressão ou o que mais encoberta a depressão é o próprio desenvolvimento normal da adolescência, né? Muita coisa pode ser confundida nesse quadro. A irritabilidade, por exemplo, né? Não faz parte da adolescência normal a irritabilidade, né? Mas ser um pouco desafiador, ser um pouco teimoso, uma certa atitude de oposição de uma pessoa que está se firmando, né, a personalidade, é normal. E isso pode se confundir, então, uma adolescência normal com uma irritabilidade de um quadro depressivo. O adolescente, normalmente, ele é mais emotivo, não é? E também acontece muito na depressão do adolescente a emotividade. A sensibilidade à rejeição também não é típico da adolescência. Aliás, tem muito adulto que tem isso, um excesso de sensibilidade à rejeição. Isso é uma coisa que aparece muito na adolescência e aparece muito na depressão na adolescência. Então, essa é a confusão, gente. Olha, quadro clínico de depressão na adolescência, a gente tem que ficar muito atento. E olha, muitas vezes quadros escancarados de depressão grave, até com riscos de suicídio, com grandes prejuízos, passa despercebido pela família que fala muitas vezes, olha, achei que era coisa da adolescência, achei que era coisa de fase. Então, excesso de irritabilidade, excesso de emotividade e excesso de sensibilidade à rejeição pode ser depressão. Só que tudo isso em doses pequenas acontece também, né, no desenvolvimento normal na adolescência. Precisamos estar atentos a isso. Muito bem. Atitude de oposição pode ser exacerbada na depressão no adolescente. Agressividade. Bom, acho que não dá para a gente considerar, né, que agressividade faz parte da adolescência normal. Um certo grau de irreverência, de desafio, de oposição faz parte da adolescência normal, né? Mas agressividade franca, alguma coisa está errada. Vamos desconfiar que ele está passando por um transtorno afetivo. Isolamento. Gente, adolescente é um ser gregário. Ele gosta de estar com o melhor amigo, com os amigos, com o grupo. Às vezes com a família não, né? Às vezes com a família ele dá uma afastadinha nessa época, o que é normal. Justamente pelo adolescente, né, estar criando uma independência, mas ainda ser dependente, ele está numa situação de dualidade de conflito emocional. Então, muitas vezes ele se afasta um pouco da família e vai procurar um outro grupo para se agregar. E a família muitas vezes fala assim, é normal então ele se isolar. Bom, isolar aí já é um pouco estranho, aí a gente já pode estar diante de um quadro depressivo. Você percebe como as coisas se confundem? A gente está com um ser em busca de independência, mas que ainda é profundamente dependente da família. E a família muitas vezes confunde um isolamento depressivo com essa busca por autonomia do adolescente. Então, busca por autonomia? Ok. Se afastar um pouquinho da família para procurar outros grupos, amigos, outras amizades, fazer outros vínculos, desenvolver outros vínculos. Ok, eu diria que se afastar da família não é legal não, mas muitas vezes deixa de estar presente com a família para estar em outros grupos. Isso é normal também.
Agora, se isolar tanto da família quanto de outros grupos, vamos desconfiar que algo possa estar acontecendo de errado com esse adolescente. Então, olha lá os sintomas que eu relatei, né? Uma atitude de oposição muito exacerbada, agressividade, isolamento. E por fim, gente, o uso de álcool e drogas. Álcool e drogas estão relacionados a transtornos de humor na adolescência. Aí fala assim, peraí, doutor, mas se for pegar todo adolescente que já tomou um pileque ou já experimentou droga, então todo mundo tem transtorno do humor. Olha, tudo que eu estou falando, nem 8 nem 80. Né? Eu diria que até faz parte aí de um desenvolvimento normal do adolescente, né? Experimentar álcool, etc. Que faz parte até dessa coisa, dessa busca, dessa autonomia dele. Né? Mas agora, quando a gente percebe que o uso é regular, abusivo, né? Isso falando de álcool, né? Drogas têm que ser evitado a qualquer custo, né? E vale lembrar que maconha é droga, hoje em dia a gente tem que lembrar isso, né? Porque para muitos adolescentes fala, você usa droga? Não, doutor, de jeito nenhum. E maconha, não, maconha às vezes, né? Ele fala assim, para muito adolescente maconha não é droga, a gente precisa lembrar que maconha é droga e das mais nocivas, né? Maconha aumenta o risco de psicose, diminui o QI, maconha consumida na adolescência pode ser bastante deletério. E o que a gente ouve às vezes do adolescente, muitas vezes, é dizer, eu uso, nunca me deu problema, ou eu conheço gente que usou a vida toda e nunca teve problema. De fato, há pessoas que são um pouco mais resistentes, que usam e não tem problema. Mas para outros, o uso pode ser muito nocivo. E eu brinco que é praticamente uma roleta russa. Teve estudo já que mostrou que o uso semanal de maconha na adolescência rebaixa o QI e aumenta o risco de psicose em 3 vezes, esquizofrenia, por exemplo. Então, olha, todos esses sintomas podem ser resultantes comportamentais ou formas de expressão da doença no adolescente, que podem ser diferentes das formas de apresentação no adulto.